Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre as gerações de computadores e de sistemas operacionais. Eu vou falar sobre os dois junto porque a história meio que se funde, né? O sistema operacional ele tem a função de fazer um intermédio entre o usuário e a máquina para usar o melhor recurso possível do hardware pelo usuário e facilitar a vida do usuário, possibilitando aí uma otimização e facilidade no uso. Então, conforme o hardware foi evoluindo, foi trazendo novas possibilidades, os sistemas operacionais também necessitaram se modernizar e trazer novas funcionalidades, apoiar de uma maneira melhor o seu usuário para cada situação. E assim, eu diria que a grande dica desse vídeo, na verdade, seria a referência aqui que eu estou usando. O conteúdo de hoje não é tirado da minha cabeça, vou seguir a proposta do Andrew Tannenbaum. Ele é o grande referência nessa área de sistemas operacionais. O seu livro Sistemas Operacionais Modernos, da quarta geração, editora Pearson, é onde eu peguei esse conteúdo e estou fazendo uma releitura dele com as minhas palavras, tá? Então, a dica maior desse vídeo eu diria que é a referência que eu estou usando do que exatamente o que eu estou falando. Eu vou fazer um resumão aqui muito rápido, mas está muito mais bem detalhado e muito bem descrito no livro do Tannenbaum, e eu recomendo sempre esse livro como sendo fonte máxima de referência para sistemas operacionais. Existem outros, podem complementar, sem dúvida, Silverchat, por exemplo, é muito bom, mas esse aqui, como primeiro contato, é a minha recomendação para todo mundo. Então vamos lá agora ao assunto mesmo, né? A primeira geração de computadores proposta por Andrew Tannenbaum são os computadores a válvula. Já existiam computadores digitais ali, ou seja, baseados em dígitos, de babar, alguma coisa, mas aqui a gente começou já digital, através de elétrica mesmo, já foi aquela coisa mais semelhante com o que a gente tem hoje. E esses computadores a válvula, lá em 1945, foram fortemente impulsionados pela Segunda Guerra Mundial, né? Tanto que essa geração começa no ano do fim da Segunda Guerra Mundial. Guerras, infelizmente, é uma coisa muito triste, mas que trazem alguns avanços tecnológicos. E nesse período trouxe a computação moderna, da maneira como ela é feita hoje, digital, através de eletricidade. E as válvulas tinham o problema que elas queimavam muito e eram muito grandes. Então não eram computadores confiáveis, né? Que ele não iria funcionar durante anos sem parar. Não, uma válvula ia queimar, você tinha algumas dificuldades. E eram computadores enormes, do tamanho de uma sala, de uma casa. Consumiam muita energia e só efetuavam cálculos nessa época. Eles não tinham grandes capacidades. E ainda nem precisava assim, de sistema operacional aqui, porque só quem utilizava esse tipo de computador eram os próprios engenheiros projetistas, eram equipes altamente qualificadas que só faziam isso. Então eles construíam e utilizavam muitas vezes os computadores. Ou alguém extremamente qualificado por eles queria utilizar. A partir da década de 50, que o Tannenbaum propõe de 1955 a 1965, já vieram os computadores com transistores e que tinham capacidade de executar sistemas em lote, ou seja, eu passava várias instruções e o computador executava a primeira, a segunda, a terceira, e ele conseguia executar instruções de uma maneira sequencial. E aqui eu já comecei a ter pessoas utilizando que não eram só os projetistas. Aqui a computação já começa a se difundir, ainda para um uso exclusivamente profissional, ainda por pessoas altamente qualificadas, porém já para outras situações, né? Então já não era mais quem projetou que usa. Os sistemas operacionais começaram a se tornar mais importantes aqui. Já comecei a ter que fornecer serviço a pessoas que não necessariamente conheciam tanto assim do computador, porém pessoas altamente qualificadas ainda. Na terceira geração já vieram circuitos integrados, o que nos transistores já foi possível reduzir significativamente o tamanho dos computadores e aumentar a sua capacidade de processamento e computação de uma maneira geral. Porém, com circuitos integrados, isso caiu drasticamente. Tanto o tamanho, quanto o consumo de eletricidade, quanto também o preço. Aqui começou a ficar mais acessível para as empresas.
Enquanto nos computadores a válvulas praticamente só o governo ou universidades tinham, aqui nos transistores, na segunda geração, só grandes empresas, universidades, governos iam ter. Na terceira geração já começou a se propagar para empresas grandes e médias. Já virou uma coisa mais acessível para a população, não estava mais tão restrito. Graças aos circuitos integrados que diminuíram muito o custo, o tamanho e aumentaram a capacidade de processamento. E a multiprogramação também, enquanto aqui nos sistemas em lote era executada uma instrução depois da outra, eu só podia começar a executar uma nova sequência quando eu terminasse a primeira, na multiprogramação eu consegui já executar 2 programas ao mesmo tempo. Então não precisava esperar o término de um processamento para iniciar o outro. Aí veio a terceira geração de computadores. Depois da terceira geração, chegou o que a gente já conhece no modelo atual, que seria a computação pessoal. O custo do computador caiu drasticamente. As pessoas normais que não só trabalhavam com isso, começaram a utilizar computador. Ali na década de 80, já ainda tinha um custo elevado, porém as pequenas empresas já conseguiam ter computadores, já era uma coisa um pouco mais difundido. E as pessoas usavam o computador para diversas tarefas já na década de 80. Hoje em dia eu não preciso nem falar que a gente usa o computador para entretenimento, usa para trabalho, usa para estudo e diversos públicos utilizam, né? A gente chegou à computação pessoal, cada pessoa pode ter o seu computador. Isso é possível hoje, né? A internet está aí muito difundida também para interligar as redes de computadores entre elas. E aqui foi a quarta geração que ela permanece até hoje, onde as pessoas conseguem ter computadores pessoais. E a quinta geração foi meio que uma evolução disso, vieram os computadores móveis. Hoje em dia eu consigo ter um computador no meu pulso, um smartwatch. O meu celular é um computador, eu diria que o meu celular tem mais capacidade de armazenamento, inclusive, que o meu computador pessoal, o meu notebook. Então a gente aumentou o hall das coisas, porém ainda se mantiveram algumas características, né? A Tannenbaum faz uma divisão de geração por cada grande mudança que gera um grande impacto na forma de uso dos computadores. E a quinta geração trouxe isso, né, de a computação ser móvel. Eu poder usar o meu computador onde eu estiver, no metrô, posso usar no ônibus, posso usar em uma viagem. Durante todo o período que eu quiser, eu tenho um computador junto ao meu corpo ali, né, o meu celular. E enquanto na computação pessoal, quando ela começou, eu ia até o computador. Hoje em dia, eu levo o computador comigo. Então a diferença entre a quarta e a quinta geração seria mais essa. Aumentou a mobilidade da computação. E essas são as 5 gerações de computadores e logo os sistemas operacionais, né, que necessitam atender essas demandas, propostas pelo Tannenbaum em seu livro. E, como eu disse, a principal dica de hoje é a referência.